Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos para mais um Talk Show Cantos. Que alegria! Quero novamente agradecer a audiência. Enfim, vocês viram que é só emoção. O último, então, falar daquele tema tão maravilhoso. E hoje teremos uma convidada especial aqui conosco. Mas antes de convidá-la, é claro, tem que chamar a minha equipe maravilhosa. Mas enfim, vou chamar ela ou não? É melhor, não é isso? Quero convidá-la para vir hoje no centro dessa roda com esses professores maravilhosos. Ela, que é psicoterapeuta familiar, Rosélia Cruz. Boa noite! Olá, muito boa noite a você, Henrico, e a todos que vão assistir daqui a pouco esse vídeo maravilhoso que estará no ar. E os professores que vão entrar, né? É claro! Vamos chamá-los! É claro, vamos lá! Professora Vânia! Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso talk show. Hoje vai ser fantástico, né, com essa nossa convidada, a Rosélia Cruz, e eu espero que todos os alunos, os nossos amigos, né, e outros professores possam amar essa palestra. Vai ser muito bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Professor HP! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Um abraço, Rosélia Cruz, um abraço, Henrico, um abraço, Vânia. Tá faltando chamar alguém aí, né, Henrico? Vamos lá, Samuca! O Samuel! Alô, Olá, Samuel! boa noite! Faltou, eu cheguei. Boa noite, Rosélia. Prazer tê-la você conosco aqui nessa roda maravilhosa, nesse bate-papo, porque essa noite vai ser maravilhosa, que nem foram as outras. E a gente está ansioso aí, porque a gente acha que vai ser uma coisa assim, a gente sai impactado daqui. E eu tô imaginando como que cada aluno vai sair aí depois desse bate-papo. Sim, vamos lá com ela, então. Oi? Nós temos que lembrar o seguinte, né? Para as pessoas que ainda não assistiram os programas anteriores, que está aí na plataforma, o pessoal pode assistir, curtir, compartilhar, dar essa força aí para a gente, né? É verdade. E no último, então, foi uma audiência tremenda. E nesse, então, vai ser mais ainda para falar desse seio tão importante que a gente fala, que é o seio familiar. Aqui, não é, galera? Aqui é ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. É ETEC do quê? Da família! E ela, Rosélia Cruz, vem falar sobre esse seio tão importante que é a família. Não é isso, Rosélia? Isso aí, muito obrigada, que energia boa, né? Que energia maravilhosa. Parabéns para vocês pela iniciativa. E a família é o patrimônio maior que nós temos, né? Nós trabalhamos em prol da família, para dar o melhor para a família, né? Educadores se especializam, se instruem cada vez mais para trazer sempre inovações, como vocês estão fazendo, né? Aí, trazendo esse momento, né, de grande aprendizado para a família. Muito obrigado, Rosélia. Agora, para dar esse início maravilhoso a esse programa, a professora Vânia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Professora Rosélia, seja bem-vinda aqui no nosso talk show, né? Onde aqui nós queremos, claro, ouvi-la muito para saber, né? Principalmente, né? A senhora está falando da família, como é que tudo isso acontece. Eu acho que, assim, um dos pontos que eu gostaria de ouvir a senhora falar se a senhora pode, né, nos explicar, na verdade, porque é uma curiosidade não só minha, mas dos meus alunos também, a pandemia, né? Eu queria falar, ela aproximou ou ela distanciou a família? Essa é uma pergunta que eu gostaria de entender, professora.
E é um desafio responder essa pergunta, viu, professora Vânia? Porque a família estava separada, né? Antes da pandemia, tá? Antes da pandemia, infelizmente, eram 10, 12, 15 horas. Eu estou falando tudo isso por mim, Rosélia Cruz, né? Eu fiz transição de carreira há 2 anos. Eu também sou professora de educação infantil, professora montessoriana depois no ensino, no Fundamental 1, tá? E isso tudo foi observado durante esses anos em sala de aula, onde eu me desdobrava para fazer faculdade, primeiro as graduações, depois especializações, e eu estava sempre ausente, porque no fim de semana eu também fazia os trabalhos da faculdade. Eu estava em pesquisa de campo, eu estava fora de casa, entregando estágio, uma coisa ou outra, e professor sabe, né? Sempre tem algo para fazer no fim de semana, um planejamento, correção de provas, né? Na Montessori que eu trabalhava, nós fazíamos um tipo de módulo para os alunos. Na Montessoriana, a gente não escreve na lousa. Então, nós elaborávamos, a partir da BNCC, um currículo. Dentro desse currículo, o conteúdo, e nesse conteúdo, a gente trazia aí esse módulo, tá? E aí, esse módulo, ele fazia o quê? Eu saí aqui de vocês, cadê? Eu fui tirar o WhatsApp aqui, A senhora continua conosco. Continuo? Sim. Então, e isso daí foi muito impactante, né? Cadê? Onde estou, meu Deus? Isso vai... podem ir falando, né? Porque vai editar, né? Fica tranquila. Não, aqui é tudo ao vivo. E ao vivo e em cores. Isso, professora, pode ficar tranquila. A senhora está na câmera mostrando sem nenhum problema, professora. Tá, ao vivo é assim, galera, é muita emoção. Então, eu não estou achando onde está eu. Onde está a câmera? O ícone da câmera. Peraí, achei, peraí. Aê! Então, éramos muito separados. Tanto, por que eu abordei o tema automutilação? Porque eu vivenciei isso com um dos meus filhos. Tá? Então, eu, professora, mulher de fé, porque isso tudo é a base familiar. Né? A igreja, a comunidade, a família. Compõe a família, né? A sociedade. Então, tudo isso foi muito impactante. E olhar para a família dessa forma que eu venho olhando há 2 anos, é me colocar no lugar de cada mãe. Eu, Rosélia Cruz, como mãe, hoje, trabalho na minha sala de casa. Meu escritório é dentro de casa, meu consultório é na sala. Então, eu almoço hoje com os meus filhos, mas o que eu tenho observado? Que eu mudei meu comportamento, que eu desenvolvi o meu equilíbrio emocional. Então, fechar uma família dentro de casa, do jeito que nós ficamos, sem pedir, sem dizer oi, amanhã, como eu fui na reunião, né, da ETEC. Simplesmente dizer, a partir de amanhã está todo mundo dentro de casa. Sem uma estrutura, né? Sem um programa, sem uma rotina. As crianças perderam a rotina. Então, é evidente que isso afastou. Eu acredito, dessa forma, olhando, da forma que eu tenho olhado para a família, buscado, eu digo que o meu propósito de vida, o meu trabalho, o objetivo do Mães em Conexão é a união da família, a harmonização. Só que nós vimos o tempo todo mães com emocional super abalado, estressadas, falando, criticando que o filho é o problema. E o que é que isso acarreta quando a gente se volta contra o filho dentro do isolamento? Aumenta a baixa autoestima, aumenta o desamor, aumenta a depreciação dessa criança, desse jovem, independente da idade dele, por ele mesmo. Assim como a mãe também, que eu digo que a mãe é o pilar da casa. É verdade.
Se uma mãe está triste e ela diz, você é a causa da minha felicidade, isso está incongruente com o que ela está dizendo, porque qual é a base do meu estudo hoje? Por que eu abracei a família? É a programação neurolinguística. E o tempo todo nós estamos programando os nossos filhos para serem fracassados. Quando a gente chama a atenção da forma que a gente aprendeu dos nossos pais, nós estamos fazendo com que essa criança se desestimule. Então, este momento é necessário a quebra de conceito, a quebra de paradigma, porque a família está desestruturada. Digo para você, como é que eu sei disso? Com que autoridade eu estou dizendo isso? Olha para a sociedade. A sociedade é composta pela minha família, pela sua, pela do Henrico, pela do HP, do Samuel. E os nossos irmãos, nossos primos, vizinhos. E como está a família? Quais são os maiores transtornos de uma sociedade? É o mesmo transtorno que a família apresenta. Então, é muito profundo, é muito intenso a mudança que é necessária dentro de casa. E é muito visível. Uhum. Perfeito. Professor HP. Vamos lá. É muito interessante o que você vem trazendo para a gente, Rosélia. E eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos seus, e eu não posso deixar de pedir a você para falar um pouco, né, trazer um pouco da sua trajetória, da sua experiência, como você acabou de mencionar, algumas situações, mas eu gostaria que você reforçasse um pouco e falasse um pouco para a gente sobre o poder da palavra, né, que é quase uma profetização, né, que a gente deve fazer dentro de casa, e isso é muito legal para as famílias. Porque realmente as palavras têm poder, né? E se a gente conseguisse conscientizar as pessoas de que uma palavra, que a mãe, que como você muito bem disse também, é o pilar da família, se todas as mulheres, todas as mamães tivessem essa consciência, quem sabe a gente começa a construir um universo melhor, uma sociedade um pouco mais equilibrada, menos doente, né? Com um pouco mais de amor, porque amor de mãe é algo que a gente não consegue mensurar, né? O universo realmente anda muito carente de amor. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o poder das palavras. Certo. Então, desde que mundo é mundo, HP, a gente sabe, a gente escuta essa fala, né? essa frase. A palavra tem poder, né? Mas a gente nunca deu o devido valor a ela, né? A base do meu estudo começou, claro, com a pedagogia, né? Eu, sem saber, porque na época que eu decidi fazer pedagogia, eu estava entre jornalismo, né? E eu me voltei aí para a pedagogia porque eu sou uma contadora de história nata. Foi aí que eu me identifiquei com o método montessoriano. Eu sou totalmente espiritualista, e aí entra a pedagogia, o desenvolvimento, né, humano, e eu tenho uma formação de conhecer o desenvolvimento da criança antes do útero. Tá? Então, até e pós-morte, pós-desencarne, né? E começa por aí. Então, o que nós vemos com estudos da programação neurolinguística? A programação neurolinguística, ela é novinha também, ela é de 70, 75, né? Foi aí desenvolvida. Na verdade, já atuavam, né? Especialistas já atuavam, como a hipnoterapia, a Virginia Satir, que é uma referência muito grande para mim, porque ela resolvia conflitos familiares antes de 70, com métodos assim de ressignificar, de trazer a família, né, de já trabalhar a inteligência emocional. Isso tudo era esses nomes, só que foram dados depois, né? Verdade. Você acha importante, como o Henrico, inclusive, colocou no começo aí do nosso bate-papo,
a religião na vida das pessoas? Sim, a religião de forma espiritualista. Porque todos... quando a gente vai falar... Vou falar outro nome para você. Física quântica. Perfeito. Quando a gente vai estudar física quântica, não existe, né? Todos somos um. E a religião tem alguns dogmas que às vezes separam as pessoas, né? É verdade. Então... É muito relacionado à troca de energia, né? Isso é muito legal, muito legal. E às vezes a gente consegue essa conexão, às vezes só no olhar, ou às vezes até numa troca de palavras. Sim. Né? Isso é algo fantástico. Legal. Sim. Show de bola. Obrigado, viu? Imagina, então, quem deu esse nome, programação neurolinguística, foram 2 moços que estudavam na mesma universidade de Stanford, Grinder e Blunder, que se reuniram uma noite e disseram, vamos dar um nome para essa coisa, né? E aí eles colocaram o nome de programação neurolinguística aí. Para esse método, que é considerado a ciência da excelência humanas. Então, hoje eu tenho, por exemplo, lives que eu digo, mãe, você é a melhor terapeuta do teu filho. Entende? Se ela tem essa técnica de comunicação assertiva, ela sabe estimular o potencial do filho melhor que ninguém, porque ela conhece o filho melhor que ninguém. E nós somos programados para sermos fracassados a vida inteira, para andarmos em círculo. Quando a gente acredita que está estimulando o filho, dizendo, isso, né? Olha o seu amiguinho já conseguiu, você está muito lento, ande mais rápido, você é muito preguiçoso. Essa palavra dita, essa frase dita todo dia, você é destrambelhado, você sai batendo em tudo, você derruba tudo. A criança desenvolve uma insegurança. E aí depois a gente quer homens autoconfiante na sociedade. Não dá, né? Não dá. Você falou em algo aí que eu lembrei. Eu acho que eu gostaria de recomendar a todo mundo que lesse a Filosofia do Sucesso do Napoleão Hill, que traz muito do que você acabou de dizer. A gente tem que falar de forma positiva, né? Se apoderar das coisas boas, das coisas positivas. Muito. Eu vi, essa semana eu estava caminhando e eu vi, eu devia ter tirado uma foto. Eu vi uma plaquinha que fazia tempo que eu não tinha visto, que é não pise na grama. Não existe. O cérebro não assimila o não, gente. Verdade. Então tá lá, pise na grama. Né? A criança, quando começa a ler o comando, não pise na grama, ele não corra, né? Então tem que ser, ande devagar, né? Ande pela passarela, né? Evite pisar na grama, né? Que legal. Eu tenho uma programação para mãe que eu ensino para ela fazer quando a criança está quase dormindo aí. Tá? Onde está o olhinho vibrilando, revirando ali. Eu sempre peço para fazer com um toque, ou uma massagem nas costas, um cafuné, nos pés, para que a criança sinta também esse aconchego do toque, além da fala. Né? Preparar todo um ambiente. E para isso, porque o que eu observei? Quando eu me vi perdida, desesperada, cheia de conflitos, no fundo do poço, andando pelo deserto, como vocês quiserem chamar. Eu busquei várias formas, né? Várias técnicas, várias terapias, e não tinha nada para a mãe. Não tinha. E eu fiquei andando no escuro, e cheguei no curso de programação neurolinguística e foi me dando aqueles start, né? Aquela claridade. É dessa forma que as mães precisam, porque na época que eu fiz, há quase 3 anos atrás, muitas pessoas que estão em empresas, eu tinha muitos colegas que
estavam lá fazendo o curso para aplicar, para fazer trabalhos em empresas. E eu não, eu disse, eu estou, né, desesperada, querendo respirar fundo, né, entender por que meus filhos estão apresentando, porque o Henrico, né, trouxe aí uma fala muito importante, que a família precisa ser estruturada. Mas, gente, eu aprendi na faculdade de pedagogia que para a criança aprender a ler precisava de um ambiente alfabetizador. O meu era. Eu aprendi que, né, eu tinha um marido, eu tinha um trabalho, eu morava com a minha mãe, tudo bem, aí a família 3 e uma cachorra. Eu me considerava uma família estruturada e uma mulher de fé. Mas de onde vinham os transtornos? Foi aí que eu entendi que eu era uma tirana. Eu impunha, eu era um autoritarista. Quando eu falo em autoritarista, eu falo sobre impor, sobre um ditador, sobre uma ditadura, que é isso que a gente aprendeu há 40, 50 anos atrás. Se você não fizer, eu vou te deixar de castigo. Se você não fizer, você vai ficar sem o celular. Se você não fizer, você vai apanhar. Eu vou contar até 5. Se você não for, eu vou te colocar no cantinho para pensar. Eu vou te trancar no quarto. Antes era trancar no quarto, né? Hoje as crianças, a gente quer que as crianças saiam do quarto, veja só. Né? Então, é desaprender. Para reaprender, é colocar o orgulho de lado, a arrogância que eu tive que fazer isso, a prepotência, olhar para o meu filho e dizer o que eu estou emanando para o meu filho que está fazendo ele se sentir dessa forma. Por quê? Né? Pelos sentimentos, chegar a se cortar, e não é um corte só, são vários, né, dos braços. Então, eu precisei descer, sair do meu pedestal e ser só um ser humano olhando para outro ser humano. Entendi. Professor Samuel agora, senão o HP não sai da tela. Olha, o HP tá que tá. Olha, eu também não sairia, porque quando a gente tá falando... Eu confesso, eu admiro muito a psicologia. Eu lembro que o meu último trabalho no ensino médio, em 2011, eu chamei uma amiga minha, que ela é psicóloga, para falar sobre a psicologia voltada para a mobilidade de transporte público, né? Essa correria de transporte público e várias coisas que vai acarretando aí no sistema nervoso do ser humano. Achei muito interessante aquela parte que você também falou agora há pouco com o HP, a gente coloca a plaquinha não pise na grama, que o ser humano não entende. Vou compartilhar também uma outra experiência minha. Há muito tempo atrás, acho que em 2012, eu participava do programa Recreio nas Férias. E como recreador, a gente sempre instruía os alunos, tipo, por favor, não corram na piscina. Era eles passarem aquela catraquinha do céu e eu só vi um monte de aluno correndo. Teve um dia que eu fui para o Sesc, etc. Aí, de repente, eu vi um mau fuzuê num canto da piscina quando eu fui ver um aluno meu que estourou a cabeça no chão. Ai, meu Deus. Aí, eu mudei o meu discurso. Uhum. Aí eu falei, gente, quando a gente chegar na piscina, a gente vai correr mesmo para cair no chão, se machucar e parar no hospital. Por incrível que pareça, a psicologia... Perfeito. Funciona. Abaixou o aluno, né, Samuel? Baixou o aluno. Sobre o que você falou da física quântica, super válido. Sou também vejo muitas coisas que falam sobre isso, né? E eu tenho que concordar quando você também falou que a pandemia tirou a rotina dos alunos, tirou a rotina das crianças. E a gente vê hoje jovem cada vez mais afastado da sociedade, não tem um mínimo vontade de querer conversar com outras pessoas. Às vezes, acho que até o professor Henrique, o professor Vânia, a professora HP vai concordar comigo. A gente soa para conseguir uma boa noite de um aluno. Por que a gente faz isso? Porque o professor é chato? Não, porque a gente quer, pelo menos, fazer com que tenha essa comunidade durante a sala de aula, né? Porque a gente não sabe a realidade do outro. E a gente tenta fazer o mais possível, transformar esse ambiente virtual como se fosse um ambiente que a gente estava anteriormente. Em outras escolas que eu dou aula,
Tem pais que também estão totalmente perdidos, uma parte que você falou do equilíbrio emocional dos pais em relação aos filhos. Eu queria que você desse um conselho para os pais que ainda não se adequaram ainda nessa rotina de pandemia, estão tipo surtando, eu não aguento mais o meu filho. O que eles poderiam fazer? Então, Samuca, essa é a grande virada de chave. Quando eu disse para você que eu fiquei desesperada, sem chão, né? E não tinha nenhum curso. E no caso de nossos pais, qual é o medo? De mostrar essa fragilidade que eu estou mostrando para vocês aqui. É de ser julgado. É porque o filho do outro sempre aparece bonitinho, com notas boas, né? A grama do outro não é só a grama, né? É o filho do outro, é a casa do outro, é o carro do outro. Tudo isso influencia muito, né? Então, por que o Mães em Conexão surgiu? Para dar esse suporte, para mudar essa forma de pensar, né? Então, a gente precisa mudar os conceitos, o paradigma, a expansão mental. Precisa aí de orientação. Por exemplo, vocês, com esse grande movimento que vocês estão fazendo aqui, isso vai ser visto por milhares de pessoas, milhões de pessoas. E é dessa forma que a gente vai mudando os conceitos. Enquanto os pais acreditarem que o autoritarismo, que a ditadura, que o filho é o problema, enquanto eles continuarem pensando dessa forma, nós teremos uma sociedade ainda depressiva. Porque, olha só, eu estava refletindo, e o que causa automutilação? Baixa autoestima, né? Crises e distúrbios neurológicos. Então, de onde vem isso? Do lar. Entende? Que existe uma raiz, que existe uma causa, uma origem, e é a forma com que eu olho para o meu filho. A PNL tem o que eu chamo de 3 pilares da comunicação. É o tom de voz, é o que se fala e a expressão corporal. Desses 3, o que mais impacta um ser humano é a expressão corporal. Então, o pai, ele nem precisa falar nada, ele só precisa olhar para o filho que ele já está ali recriminando. Então, no momento onde, 30, 40 anos atrás, nós estávamos escalando montanhas com jovens, né? Na época de adolescentes, hoje o jovem está aí, não quer nem dar boa noite para o professor. Por que será? Por que as relações estão tão artificiais? Por que está todo mundo tentando entrar no modelo padrão que a sociedade exige? Ninguém quer mostrar, quer admitir que existe um buraco, existe uma disfunção, existe uma falha e que precisa ser olhada de uma forma diferente, com afeto, com amor. Chega de julgar. Sim, meu filho é assim, acabou. Agora eu preciso saber o que eu tenho que fazer para mudar isso. Foi o que eu fiz. Eu estava disposta a subir o Everest. E eu paguei o preço. É isso que os pais precisam fazer. Não existe atalho. Porque a gente já vem nos atalhos faz anos. Não estou falando de geração, estou falando de ancestralidade. E nós estamos no paredão. E vou aproveitar essa última palavra que você falou do paredão, porque realmente a gente está no ano de 2021 e, por falar em paredão, a gente lembra muito do Big Brother Brasil, que foi um Big Brother totalmente de cancelamentos, que a gente viu muitos comportamentos de nós refletidos em outras pessoas, né? E hoje a sociedade está cobrando muito. Desconstruir muitos conceitos que nós estamos trazendo lá de trás e reposicionar esses novos conceitos. E uma outra coisa também que entra muito em massa é também a dependência digital, principalmente em jovens que não conseguem ter controles e também
sobre seus usos, jogos, interação, não tem limites e também não consegue estabelecer principalmente uma rotina ainda nessa parte de pandemia. Como que estão as coisas assim no seu olhar de vista com esses pontos que você tem? Então, a fuga que eu tive, eu não tive uma família estruturada, né? Por isso que eu estou contando isso para vocês aqui. Como foi que eu fui chegando, né? O Mães em Conexão. Como eu cheguei à cura do meu filho, né? Foi me curando. A fuga que eu tinha, na época, eu era, né, 12 anos, 14 anos, e estudar na Paraíba, naquela época, era coisa de preguiçoso para o meu pai, para o meu avô, era coisa de preguiçoso estudar. E só que eu queria estudar, né? E com 14 anos eu li meu primeiro livro, né, de romance, e era minha fuga daquela realidade que eu vivia, de um pai tirano, de um pai que me programou dizendo que eu não era porra nenhuma. E os jogos hoje, a internet, as redes sociais, elas atuam desse jeito. Se você analisar, cada época teve a fuga né, daquela, inerente àquela geração. Né? Na época do sem lenço, sem documento. Então, a praia era o quê? Como era aquele movimento lá que o pessoal que vivia tudo sem lenço, sem documento? Me ajudem. Os indigentes? Não sei. Não, hippie. Oi, os hippies. Né? Então, tudo era fuga. Né? Tudo, para todas as gerações, existe uma forma, existe algo que entretém. Né? Eu prefiro estar jogando do que olhar para o que acontece entre minha mãe e meu pai. Eu quero sair dessa realidade. Então, isso é uma fuga. E por que os pais fazem isso? Muitos estão fora de casa há muitas horas, aí tem a culpa. O filho, por exemplo, tem N, porque começam os transtornos já no útero. A mãe não queria aquela gestação, então se afasta do filho por culpa, né? Então tem N fatores que causam essa dependência do touch, das redes sociais, do celular, entende? Mas, na verdade, isso está mascarando o buraco que eu digo. Volta e meia, porque a criança, ele não tem interesse pela escola, ele só vive na internet, ele só vive nisso. E eu atendi muitas mães que as crianças estavam em aula online e, de repente, a mãe tirava o olho e aí ela ia para o YouTube. Né? Então, existe todo um sistema que faz essa criança, que é a programação limitante, é a programação que engessa, que faz com que ela se desvie. Por quê? Por causa da conduta dos pais. Eu confio, olha só o tipo de programação que os pais fazem. Eu confio desconfiando. Eu confio desconfiando. Eu confio com o olho aberto e outro fechado. Tá? Então, tudo requer o quê? Uma mudança de paradigma. Volta e meia, a gente repete isso. Porque nós precisamos desaprender a educar para reaprender um novo conceito de educação, trazendo autoconhecimento e inteligência emocional para dentro de casa. Uhum. Literalmente concordo com você. Essa parte é muito importante. E quem são os meus alunos sabe que eu falo muito sobre desconfiar, confiar e confiança zero. Confiança zero não quer dizer que eu desconfio, mas também não quer dizer que eu acredito. E nisso eu vou trabalhando, vou agregando. Não é, professor Henrico? Sim. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa, Rosélia. Que coisa. Cadê meus professores aqui? Enfim, junto comigo nesse momento tão gostoso. Como é que é a psicologia, né, nesse processo como um todo, né, Rosélia? A gente fica falando da família e a gente começa a refletir. Eu acho que cada um de nós, vocês que estão aí em casa, muito obrigado pela audiência.
você retratando um pouquinho da sua realidade. Eu agradeço a você por falar isso, porque às vezes as pessoas acham que as nossas vidas, as vidas dos professores, as vidas dos nossos entrevistados, foi um mar de rosa, né? E nesse ponto ali, quando você trata aí no seu canal, Mães em Conexões, que é um programa maravilhoso, que eu quero que você fale um pouquinho mais sobre ele no decorrer aqui, mas nessa postura, como que as mães, né, eu falo muito nesse processo aí, até mesmo o professor Samuel, ele trouxe desse processo do Big Brother, enfim, e isso, né, porque o Samuca gosta do Big Brother, né? Mas, enfim, esse programa, ele fala muito e pede até... Ó, ele fica, assim, doidinho na época do Big Brother. Agora, da Fazenda, então, quero ver como é que vai ser. Mas, enfim, voltando nessa proposta, Rosélia, como que a mãe tenta, assim, se aproximar cada vez mais desse filho, que eu vejo que antigamente a porta era trancada, antigamente, né, a porta aí dos quartos, enfim, e hoje a porta, ela é trancada, aquele processo assim, não entra aqui. Mas a gente está vivendo na mesma casa, na mesma residência, é isso que eu vejo as mães falando para mim, que não tem acesso ao filho, que está na própria casa. É mais fácil, teve até um programa, na Rede Globo de televisão, passou uma mãe que conversava com o filho pelo celular. E, enfim, e eu trabalhei numa ONG, rapidamente, que quando tinha reuniões, enfim, com os pais, eu chegava para a mãe e falava assim, olha, seu filho gosta disso, sua filha gosta disso. E a própria mãe, professores e Rosélia, falou assim, eu não sei, eu não conheço o meu filho, eu não conheço a minha filha. E como que o pai, nós que somos pais e mães, e vocês que estão aí em casa também, como que a mãe pode chegar mais próximo dos seus filhos? Que é muito importante essa figura ali, eu falo mãe e pai, né? Essa figura tão importante que é a família. Como chegar próximo desse ser que fica tão longe, trancado dentro de um quarto? Que para mim é complicado, galera. Eu sou muito sincero para falar para vocês, porque eu vejo as mães relatando isso de uma forma assim, eu não consigo. Eu não sei chegar próximo dele ou dela. Eu perdi aquela pessoa que ali era meu ser e hoje tá tão longe. Vocês, professores, têm mais acesso e eu, como pai, como mãe, eu não consigo. Rosélia, sua dica. Como que esse pai e essa mãe chegam mais próximo? Então, a gente volta para a crença de novo, né? De que o filho é o problema. Então, é ele que é difícil. Teve uma mãe que me mandou um áudio ontem e disse, eu não sei se sou eu ou ele que está muito difícil. Claro e evidente que é a mãe. Nós somos adultos e o adulto deveria ter equilíbrio emocional para saber lidar. Eu chamo isso de autoridade e propriedade. Nós deveríamos ter equilíbrio emocional. Então, cada situação tem o quê? Tem um ganho. Ele só quer ficar no quarto, eu faço de tudo para ele. Eu faço de tudo para falar com meu filho. Só que eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou mal amada, eu estou frustrada, nada dá certo na minha vida. Eu quero ver o Kinder, naquele site de relacionamento. Eu quero falar com aquela minha amiga sobre o meu chefe, eu tô que não aguento. Então, essa mãe, ela tá muito estressada, ela tá perdida, ela já esgotou todas as tentativas. Então, é muito mais fácil dizer ele que não me dá acesso. É ele que não me deixa chegar perto. Eu perdi. Por que eu perdi? Porque eu deixei. Toda planta que não é regada, todo relacionamento que não é regado, ele tende a ser afastado. E o filho cresce, vai embora, ou morre, ou tira a vida. E está acontecendo isso há milhões. E está acontecendo isso em N lares. Em vários lares. Porque as relações, elas estão ficando artificiais. Por quê? É moda. O filho é o problema. Ele é o problema. Quando caiu a minha ficha que não é ele não era ele. Eu tinha que mudar o meu olhar, só o olhar.
e tentar entender por que meu filho estava dentro do quarto, qual era a atitude que eu estava tendo, que estava fazendo ele ficar dentro do quarto, se isolar, não querer ir para a festa e ainda querer se arranhar inteiro. Qual era a dor? Eu precisei me colocar no lugar do meu filho para entender qual era a dor dele. Qual era a necessidade real dele? Porque a minha crença é que eu não queria que meu filho passasse pelo que eu passei. Várias necessidades materiais. Mas a grande necessidade do meu filho era a minha compreensão. Era o meu apoio. Só que eu estava, como eu iniciei, faculdade, especialização, planejamento escolar, aulas, relacionamento. Meu marido tinha que dar conta do marido, tinha que dar, entende? Então, e os filhos? Tinha um pequeno ainda. Ainda tinha o Dan, de 2 anos e meio, que amamentava. Então, onde ficava o Vitor nessa história? E é uma realidade, né? Desculpa te cortando, Rosélia, mas é uma realidade nossa, né? Dessas mães, esses pais, enfim, ainda mais nesse processo de pandemia, nesse processo de desemprego, né? Então aumenta mais toda essa pressão, né? Aumenta essa pressão e porque o pai ali perdeu a família, né? Perdeu a renda nessa crise toda que nós estamos vivendo. Isso afeta, né? A família. E a família, ela fala, né? A gente não quer perder, mas ao mesmo tempo a gente vai ali, as agulhas, vai saindo das nossas mãos a nossa família. Então é nesse ponto também que a gente vê. Galera, gente, estamos aqui quase 1 hora. Como passa rápido! Como o programa é bom, passa rápido. Olha, hoje o HP nem fez muitas perguntas. Gente, sim, galera, vamos lá para o nosso giro rápido, e Rosélia vai ser rápido, porque ela precisa perguntar Mãe em Conexões. Sempre as mães aqui nos assistindo, quero agradecer e agradecer a você aí que está no YouTube nos assistindo. Quero muito agradecer, compartilhe, como diz o professor HP. Vamos para a roda agora rápido, aquele bate-bola rapidinho. Vamos lá, professora Vânia. Então, professora Rosélia, aí eu já vou chamar até de professora mesmo, porque é o nosso dia a dia, né? Sim. Eu queria rapidamente só, primeiro, né, perguntar para a senhora, que foi uma situação que o professor Henrique colocou, né, do afastamento, né? A gente sabe que a tecnologia, ela é fantástica, ela está aqui para nos auxiliar, né? Ela é uma ferramenta incrível, mas a gente tem percebido exatamente esse aspecto, né, que foi colocado, né? E a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado bastante esse aspecto em sala de aula, né, dizendo que, olha, ela é apenas uma ferramenta para nos auxiliar, ela não pode ser a vida da gente, né? Então, é nesse sentido aí, de falando, né, que a tecnologia, ela trouxe para perto quem está longe, mas quem está perto ficou distante, né? Então, nessa parte das pessoas, desse envolvimento, né? Então, falar rapidamente sobre isso e agradecer demais a senhora aí por essa explanação, que foi fantástica. Esse programa realmente passou muito rápido. Agora, imagina isso, todo dia eu faço lives, viu? Todo dia, 1 hora no Instagram. Bacana, muito bom. O distanciamento, gente, eu sempre digo, né? A tecnologia só afasta, ela é uma ferramenta maravilhosa. E ela só afasta quando o quê? Os componentes do sistema, os integrantes, não se suportam. Então, nós precisamos trazer o equilíbrio emocional para as famílias. Por quê? Um jantar em família é maravilhoso. Hoje é sexta-feira. Um filme, toda semana eu trago lá no Instagram. Você pode seguir, @mãesemconexão.oficial. Tem dica de filme para amanhã. Me lembrou muito um desenho que eu indiquei já faz. Não é esse, tá? Eu estou indicando Viver 2 Vezes Amanhã, que fala sobre Alzheimer, tem uma família, e é maravilhoso, tem uma netinha, e vocês vão ver, não vou dar muito spoiler, né? Então,
Esse desenho se chama A Revolução das Máquinas. E acaba o quê? Um transtorno, um conflito entre pai e filha. Então, a internet, a ferramenta maravilhosa, a mídia, o celular, o tablet, enfim, ele afasta quando não existe nada melhor para se fazer. Porque eu quero fugir da realidade onde tem pai bêbado, pai estressado, mãe gritando, irmão menor que me tira do sério. Como eu disse, quando eu tinha o Dan, hoje está com 16, mas na época ele tinha 2 anos e meio, que eu queria que meu filho crescesse, porque é 10 anos de diferença de um para o outro. Então, eu disse, poxa, ele já é grande, ele já é independente, ele tem 12 anos, já... E é essa visão que nós pais temos do adolescente. Principalmente quando tem outra criança menorzinha. Você fala, filho, mas você já, né? E eu digo que mãe não erra. Porque toda a intenção que a gente coloca nas decisões é para o melhor para o filho. E se a gente não faz melhor, é porque não sabe como fazer. Tá? Então, é isso. Afasta quando a ferramenta tecnológica afasta quando o sistema está descendo ladeira abaixo para o fundo do poço. Obrigada, professora. Gente, que é isso, hein? Show. Só nessa fala dela agora, uma reflexão, Roseli. Olha, tô aqui refletindo, todo mundo sabe como eu gosto muito desse tema. Professor HP, ó, agora vai o professor HP. Ó, HP é rapidinho, HP. Eu vou falar rapidinho. Primeiro, deixar aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento à doutora e professora Rosélia Cruz, né? Eu vi aqui que o Samuca colocou para a gente @mãesemconexão.oficial. Sim. Eu acho que todo mundo tem. Eu acho que foi muito legal, muito enriquecedor esse nosso bate-papo, porque ela trouxe várias reflexões para a gente, né? Falamos sobre programação neurolinguística, que é a famosa PNL, falamos sobre inteligência emocional, e eu acho que eu gostaria de destacar algo que ela falou que é muito legal. Quando a gente quer transformar a gente tem que começar por nós, né? E eu acho que isso é muito válido nos dias de hoje. Então, eu queria pedir para a Rosélia Cruz dizer em 2 palavras que tipo de conselho você dá para as famílias nesse momento que eu já vou dizer de pós-pandemia, porque daqui a pouco a gente passa por essa fase, a gente já vai superar isso tudo, né? E o que você diria para as famílias em 2 palavras? Em 2 palavras. Olha, agora pegou a Rosélia em 2 palavras. Em 2 palavras. Entre dentro de casa, desligue o celular e faça algo com o seu filho. Tá? Você vai evitar muitos anos de psicoterapia, de sessões terapêuticas, e é um momento maravilhoso. Gente, o Dan hoje, ele faz comida comigo. Olha só que delícia ver ele fazendo molho branco, ou um prato que ele goste, entende? Com a minha orientação. E é maravilhoso ele dizendo que vai ser escritor, que vai fazer letras. Olha só que maravilha. Parabéns, parabéns. Show. 2 palavras, eu tentei. É isso. Obrigado. Olha, foi frases, hein, Rosélia? Professor Samuel, agora, se despedida, professor Samuel. Começou como aluno, agora termina como professor, hein? Olha, subiu de cargo, professor. Aqui é muito bom. Professora, psicóloga, doutora também, Rosélia. Meu, eu amo bater papo, de verdade. Ainda mais que assunto de psicologia, que nem eu te falei, eu admiro muito. E que nem uma coisa que a professora Vânia falou agora há pouco com você, né? Sobre a família ter se distanciado, ainda mais por conta da tecnologia. Tem um meme na internet que fala assim, que uma vez acabou a luz lá na casa das pessoas, aí falaram, nossa, eu descobri que eu tenho uma família aqui em casa. E também tem uma charge, na verdade, que fala assim, que a geração de hoje precisa de
psicoterapia, terapia, porque anterior eu achava que era besteira, certo? E para a gente encerrar, por minha parte, no caso, eu queria que você falasse um pouco também, divulgando ainda mais o seu dia a dia, porque eu percebo a propriedade que você fala na tonalidade de voz. Eu, imagino os timbres de voz, eu fico imaginando como que é o seu dia a dia. Então, a importância da psicologia, por o que fazer psicoterapia, entendeu? Mas nesse sentido. Então, 3 horas de estudos. Quando não estou atendendo, estou na live, eu tenho que estudar para a live. Eu me coloco essa rotina de estudos, né? Além dos atendimentos, enquanto dá, né? A minha rotina, por exemplo, eu atendo de segunda a quinta, sexta é só leitura, colocar os posts em dias, essa forma da propriedade. Vídeos, TV aberta nunca mais, vídeos só se for agregar o trabalho. E o grande propósito, estimular a mãe hoje a buscar instrução. Por quê? Porque essa mãe, ela tem várias crenças. A gente não falou de crenças, né, mas está dentro da programação neurolinguística, tem ferramentas que eliminam crenças, e são 3 tipos de crenças que nós temos, né? Então, eu não vou nem falar quais são as 3, tá? Então, vai me seguir lá no Instagram que você vai descobrir. Mas... Estou indo agora. Existe aí um grande movimento para que a mãe estude, né? Não precisa você ler um livro por semana, 1 página por dia é necessário, 2 páginas, 15 dias. Nós temos que acordar mais cedo. Rosélia, eu não sou de acordar cedo, então dorme mais tarde, mas é necessário. Por quê? Qual é a crença que a mãe tem? Que a gente não nasce mãe, que filho não vem com manual, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e a gente vai empurrando a vida com a barriga. Isso é ultrapassado, isso é desculpa, e quem não quer, não arruma tempo. Eu tinha uma crença dentro de mim, que ouvia que quem lia, quem estudava era preguiçoso. Quando eu mudei eu fiz transição de carreira, saí da sala de aula, já como professora, me veio aquela crença muito forte. Que bacana. E eu tinha aquela sensação de quando eu pegava um livro, eu dizia, eu estou preguiçosa lendo esse livro? Quando eu atendia o cliente, que eu terminava o meu expediente da manhã, eu ia almoçar, eu dizia, eu mereço comer? Para você ver como a crença, ela sabota. Você arruma 1000 desculpas para permanecer tratando o teu filho com ignorância, porque você, na tua cabeça, está dizendo que aqui eu mando e você obedece. E esse é o pior método já praticado dentro de um seio familiar, onde seres humanos dizem que se amam incondicionalmente. Show! Eu também estou seguindo. Show! Eu já fui seguir, tá, gente? Falou a verdade. Eu também, mas eu já sigo. Eu já sigo também, ó. Já sigo, ó. Gente, eu vi que tem muito conteúdo bacana. Dá pra ficar o dia todo navegando aqui, gente. Pois é. Eu vejo rapidinho para a gente terminar, antes da nossa despedida, referente. Eu ia fazer outra pergunta, porém a Roseli já mudou o meu discurso aqui, enfim, mas vamos que vamos. Dessa sabotagem, gostei. Como a mãe faz essa autossabotagem nela própria, né? Então ela fala assim, que o filho veio, enfim, ela... E aí, essa mãe, essa mulher? E você trouxe muito isso, né? Nessa sua fala tão bonita e importante da leitura, e nós aqui falando bastante sobre isso, do estudo, né? E essa mãe, esses valores, essas conquistas, e aí, às vezes, algumas mães falam assim, né? Agora eu tenho um filho, eu não posso mais fazer. Oi? Rosélia.
Oi. Então, essa é ter um ganho, né? Eu, por exemplo, quando uma mãe vem para mim e eu digo, olha, eu vou oferecer um encontro, ela diz que está desesperada, está perdida, não sabe o que fazer com a criança hiperativa, que não estuda, que passa 300 horas, e segundo elas, né, fazendo a atividade escolar, a lição de casa, e ela perde o controle e acaba explodindo com esse filho. Então, ela chega para mim desesperada, e eu digo, olha, se você quiser, eu te dou uma sessão gratuita. Né? A primeira, a gente conversa de meia a 30 minutos, de 40 minutos, tudo de boa. Aí ela vem e diz, olha, então, meu filho toma todo o meu tempo. Eu não tenho tempo. Toda situação tem um ganho. Por exemplo, eu vou lhe dizer o que é toda situação ter um ganho. Você tem um filho pequeno, ele tem 3, 4 anos. Então, ele ficou resfriado um dia e você não foi trabalhar. Você ficou com ele. No próximo de semana que ele tomar sorvete, ele vai ficar resfriado, o inconsciente dele fica doente, porque você tem ganho, mamãe vai ficar em casa cuidando de você. Isso eu estou dizendo de uma forma para que as mães entendam. Né? Toda vez que a gente rejeita uma situação, rejeita o emprego, o inconsciente, ele vai resolver essa situação para você. As sinapses fazem isso. Tá? E aí a gente entra num assunto mais profundo. Né? Por que eu trago a física quântica? Por que eu trago a programação neurolinguística? Se a mãe estiver aberta para a mudança, para a expansão mental, ela se transforma na melhor terapeuta do filho dela, mas ela precisa primeiro se curar. Top, 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 top! Adorei! Quero muito te agradecer. Vamos fazer a roda de agradecimentos agora. Professora Vânia. Olha, muito obrigada, professora Rosélia. Foi fantástico. Acho que é uma reflexão, né, para todo mundo, né, para os nossos alunos que estão aqui, para os pais dos alunos, para os nossos amigos, para nós, né, que a fala da senhora foi incrível. Então, a gente só tem que agradecer, ter muita gratidão por esse momento de estar vivendo isso com a senhora nesse momento, aqui com os meus colegas, meus amigos. Tá? Muito obrigada mesmo, viu? Quer dar boa noite? Professor HP! Vamos lá, professor! Tá mutado, HP. HP falou muito dessa... HP, tá seu microfone tá mutado. HP. Peraí, como assim, né? O microfone montou sozinho? Enfim, apareceu alguém aí do lado da Rosélia, acho que querendo falar com ela. Tá, viu, Rosélia? Eu quero só... Eu quero falar oi para vocês. É o Danilo, meu filho. Vem aqui, Dan. Sim, vem. Olá, tudo bem? Olá. Oi. Tudo bom? Ele cresceu muito, por isso ele precisa se dobrar desse jeito aí. Esse é o Danilo, é o mais novo. É importante, a família está sempre unida. A gente gosta bastante disso. Muito legal. Um abraço para o... Na verdade é o seguinte, né? Poxa vida, a Vânia acho que já até falou tudo aí. Deixar aqui a nossa gratidão por você ter trazido aí uma série de reflexões muito positivas para a gente, contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência de vida, e isso acaba enriquecendo os nossos conhecimentos também. Então fica aqui o meu agradecimento pessoal por você, também vou estar te seguindo já aí no Instagram, né? Você tem aqui em mim mais um fã. Parabéns. Show de bola, viu? Muito obrigado. Gratidão, HP. Professor Samuel, senhor Samuel da tecnologia agora. Subiu de carga, hein? Tô virando muitos cargos aqui, tô ficando perdido já. Rosélia, ó, a Vânia aí, ó, mostrando aqui. A Vânia, professora, passou na frente da HP, hein? Já Pois é. Rosélia, muitíssimo obrigado por ter dedicado aí o seu tempo, as suas experiências. Saio muito edificada aqui com muitos conhecimentos e vertentes que a gente abordou aqui.
E saio cada dia mais apaixonado pela parte da psicologia. Legal. Não estranha também se passar algum tempinho, Henrique, eu falar, Henrique, ó, tô abandonando a tecnologia, vou fazer psicologia agora. Eita, aí foi, gente, fez milagre. Tem aluno do Cantos que já querem fazer psicologia, todo mundo já sabe disso. Então, aí o professor também já quer sair da área. Rosélia, muito obrigado, quero muito te agradecer. Nosso segundo encontro aqui na ETEC Cantos. O primeiro, para quem não sabe, ela fez com os nossos pais no início da pandemia. Então, foi muito sucesso lá no início da pandemia. Depois vivemos esse momento. E eu quero muito te agradecer. Nesse finalzinho, eu quero muito que você fale novamente os seus contatos, a Mães em Conexões aí, que eu tô aí junto, sempre seguindo e vendo cada live que é feita em outros lugares também, que a Rosélia colocou eu na lista de transmissão dela, e ela tá sempre mandando. Então, é importante aí que ela repasse essas informações para essas mães que me procuram também e que possa procurar aí a Rosélia, enfim, uma terapeuta de confiança aí, que a gente saiba que hoje foi maravilhoso. Gente, desculpa, mas eu adorei hoje, viu? Foi massa. Desculpa. Gratidão, Henrico. Gratidão a todos vocês, né? Então, gente, olha, eu vou passar para vocês o Mães em Conexão. É o meu amor. É o meu presente para a humanidade, porque o objetivo do Mães em Conexão é a união, a harmonização, a paz familiar, o bom relacionamento. E o Mães em Conexão é um programa totalmente online, 100% online, uma vez por semana, são 10 encontros que a mãe tem comigo, é uma terapia em grupo, tá? Então, a mãe é virada do avesso nesse programa, até a gente encontrar onde está o trauma. Né? O Samuca disse, né, que essa geração faz terapia porque a outra geração não queria. A outra geração escondeu debaixo do tapete a sua dor. Se fez de forte, que era isso que eu fazia. Tanta arrogância, tanto orgulho ou ignorância, mas que nos fizeram chegar a esse ponto onde estamos, no paredão. Né? E infelizmente ou felizmente, né, tem forma de mudar essa realidade. Mas nada, nenhuma mudança é feita sem sacrifício, sem desafios. Tá? Porque a zona de conforto é muito atraente. E eu digo de primeira mão para vocês, o meu livro está sendo editorado aí, está na editoração. E olha o título, gente, cure-se primeiro para depois curar seu filho. Tá? Então, é isso, é o meu presente para o mundo. Tá? E nós vamos, vocês hoje, vocês da ETEC, da escola, são parceiros do Mães em Conexão. Porque aonde o Mães em Conexão entrou primeiro, chegou primeiro, é porque você está com expansão mental. Se você se identificou, o Samuca, a Vânia, HP, o Henrico aí, né, que foi, alguém me indicou para você. Foi Elaine, foi, né? Elaine. Uhum. Um beijo, Elaine. O cérebro, quando eu falei de sinapses, ele é um terreno. E nem todos estão com o terreno fértil para essa mudança que requer neste exato momento. Alguns vão continuar empurrando a vida com a barriga. E vão pagar sério por isso, porque a gente já está pagando um alto preço pelo analfabetismo emocional. Mas quem, neste momento, está despertando, parabéns. Invista nesse conhecimento. Vá buscar estudo. Leia, como eu disse, uma página por dia. Reflita. Mas depois daquela página lida, daquele texto, você nunca mais será a pessoa de 10 minutos antes. Você será um ser humano já instruído. Agradeço imensamente a todos por essa participação. Né? Sou muito, claro, eu fico muito emocionada, porque eu estou vendo acontecer, né? E a minha luta será diária até a gente chegar aos 4 cantos do mundo. Cantos do amanhecer. Gratidão.
Ah, gratidão sempre. Que lindo, gente. Eu tô aqui já pensando num bis. Não tô nem, já tô pensando num bis, porque é tanta coisa que já tá vindo na minha mente, enfim. Mas desde já, novamente, eu quero agradecer, gratidão sempre, Rosélia, gratidão sempre. Finalizamos esse programa nessa quarta-feira maravilhosa. Enfim, estamos aí. Agora bora para a aula. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Professora Vânia, tchau, tchau. Pessoal, tchau, viu? Continue aqui no nosso canal, sempre com novidades. Sempre, professora. Professor HP. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, tamo junto aí. Não esquece de curtir, compartilhar e acompanhar a gente sempre. E bora para aula. Professor Samuel. Gente, obrigado pela participação, ó. E para quem é jovem vai entender isso daqui, ó. Foca aí no canal Mães em Conexão Oficial, hein? Aê. Novamente, obrigado a todos. Vamos aqui na ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer, no Talk Show. Até mais. Tchau, tchau, galerinha. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.